Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E antes de eu começar a análise do livro que eu trouxe hoje, eu quero pedir desculpas a vocês mais uma vez pela nossa lacuna, né? A ausência do nosso vídeo de quarta-feira. Era para fazermos mais um vídeo aleatório, mas enfim, por questões de sobrecarga de trabalho, muitas coisas acontecendo, a gente acabou não tendo tempo de fazer o vídeo. Então eu queria de novo pedir desculpas a cada uma de vocês e a cada um de vocês que acompanha o nosso canal por mais essa falha. Mas quero anunciar que na próxima quarta-feira a gente vai iniciar a nossa nova série de entrevistas. Então a gente já vai começar, como eu havia dito no vídeo da quarta-feira da semana passada, que a gente tinha a ideia de adiantar, né, o início da série de entrevistas. Nós conseguimos aí ajeitar as agendas, adiantar as coisas, e na próxima quarta-feira então a gente começa uma nova série de entrevistas com escritoras e escritores para falar um pouco sobre literatura, sobre arte, enfim, pessoas aí que vão trazer algumas contribuições importantes para o nosso canal, tá certo? Bom, a nossa análise de hoje mais uma vez, eu trago um texto de teatro, porque, como eu já disse várias vezes, acho importante estimular a leitura da literatura dramática, da literatura teatral. Trata-se então do texto A Visita da Velha Senhora, de Frédéric Durenmat, que vocês vão ver aparecer aqui e que está aqui, na minha mão. Bom, eu não sei se existem outras publicações dessa peça aqui no Brasil, né? Eu tenho essa da coleção Teatro Vivo, né, já famosa, apresentar aí para as gerações mais jovens, né, a coleção Teatro Vivo, da qual eu já falei várias vezes, né? E eu só mostrei também aqui a da coleção Teatro Vivo porque foi a única que eu encontrei. Então pode ser que não tenha outras, ou pode ser que tenha outras publicações que não ficaram, né, outras publicações não ficaram muito conhecidas. Mas enfim, essa da coleção Teatro Vivo é muito interessante. Bom, quem foi Frédéric Durenmat? Durenmat nasceu na Suíça em 1921. Isso, em 1921, né? E morreu em 1990. Tá? Ele foi um dramaturgo. Bom, ele queria, na verdade, ser pintor, né? Desde cedo ele começou a desenhar e a pintar, enfim, chegou a ter aulas, porque a família dele era uma família de certa... seria uma classe média nossa, enfim, ele não era super rico, mas também não era pobretão, né? Era uma família relativamente estável, e quando perceberam que ele gostava muito de desenhar, chegaram até a pagar a aula de pintura para ele, mas o primeiro professor dele já o desencorajou, enfim, falou que ele não seria um bom desenhista nem nada, mas ele continuou na tentativa de ser desenhista, só que acabou indo para a literatura por uma necessidade de ganhar dinheiro, né? Então ele escreveu muitas peças radiofônicas, o que no início do século passado era muito comum, era muito famoso, né? Principalmente nos países de língua germânica. As peças radiofônicas, né? A gente não pode esquecer que Brecht, né, o dramaturgo e diretor alemão Bertolt Brecht, também escreveu muitas peças radiofônicas. E o Durenmat ganhou dinheiro e fez bastante sucesso escrevendo peças radiofônicas, tá? E aí ele resolveu começar a escrever para teatro e acabou se tornando também um dramaturgo de muito sucesso. Bom, A Visita da Velha Senhora foi escrita em 1956. O que conta a história da Visita da Velha Senhora e por que eu resolvi trazer esse texto? Bom, primeiro porque esse texto ele é pouco conhecido, então é legal trazer uma dramaturgia que é ao mesmo tempo que é clássica, né? Durenmat é um autor extremamente estudado e conhecido no meio teatral,
mas ele é desconhecido do grande público, né? Então a oportunidade de trazer aí um autor novo para vocês que não estão acostumados com a literatura do teatro, né? E uma história que ela é muito intrigante. Uma característica das peças de Durenmat é que elas são, na maioria das vezes, comédias. Só que não são comédias, ele mesmo diz que são comédias, né? Mas não são comédias daquelas que fazem a gente rir, que a gente, nossa, que legal, haha, divertidas, né? São comédias trágicas, né? Tem gente que chama de tragicomédia, mas enfim, eu prefiro falar de comédias trágicas. Por quê? Porque os textos têm estrutura de comédia, cenas rápidas, cenas curtas, muitas ações, personagem entrando, personagem saindo, enfim, muitos nós, né? Só que normalmente terminam de maneira trágica. Terminam de uma maneira com a morte de alguém, enfim, com a destruição de alguma coisa. Então, essa é uma característica muito marcante das peças de Durenmat. E A Visita da Velha Senhora não é diferente. Então ela é uma comédia trágica, tá? Que foi encenada no Brasil pela última vez, se eu não me engano, em 2018, que inclusive foi uma peça que a Denise Fraga fez a personagem principal, né? A Clara Zahanassian, é assim que se fala, acho que é assim que se fala, Clara Zahanassian, né, que é a personagem principal, e o Tuca Andrada me parece que fez o Alfred Schiller. Mas enfim. Então, teve já, né, teve essa montagem em 2018 e uma montagem icônica na história do teatro brasileiro com a Cacilda Becker fazendo o papel da Clara. Bom, do que fala A Visita da Velha Senhora? Há uma cidadezinha pequena chamada Gulen, né, uma cidadezinha pacata e que está na miséria, está à beira de um colapso econômico, na miséria, tem uma estação de trem, mas o trem nem para mais na cidade, porque é uma cidadezinha esquecida, né, na Europa Central, e o povo está à beira da miséria, as pessoas estão sem dinheiro, sem perspectivas de vida. Só que aí o que acontece? A história começa com a notícia de que Clara Zahanassian, né, uma ultramilionária, vai visitar a cidade de Gulen. E por que ela vai visitar a cidade de Gulen? Porque foi a cidade onde ela nasceu. E ela, então a cidade se prepara, enfim, começa a preparar toda uma festa de recepção para essa filha ilustre da cidade que retorna depois de muitos anos, né? Ela saiu de Gulen quando era adolescente, aos 17 anos, e agora vai voltar já uma senhora, enfim, e ultramilionária. E as notícias dizem que ela vai ajudar a cidade a se reerguer economicamente, porque ela é dona de uma série de empresas, enfim. Ela é o tipo da pessoa que recebe telegrama do presidente dos Estados Unidos, despreza o presidente do Banco Mundial, enfim, né? Então é esse tipo da mulher. E aí então a Clara Zahanassian chega à cidade de Gulen, é recebida com toda a pompa possível que a cidade, né? A filha ilustre que retorna, não sei o quê. E ela então fala o seguinte, que ela vai ajudar Gulen com $1 bilhão. 1 bilhão. 500 milhões para a cidade e 500 milhões para ser dividido entre todas as famílias da cidade. E aí é uma festa, todo mundo, nossa, que maravilha, não sei o que, tal. Ela fala, mas tem uma condição. Eu quero que vocês matem Alfred Schill. Quem é Alfred Schill? Antes de eu continuar na história, né? O que acontece é o seguinte, quando a Clara Zahanassian, né, que não se chamava Zahanassian na época ainda, mas quando a pequena Clara, de 17 anos, uma adolescente, vivia ainda em Gulen,
ela se apaixonou pelo jovem Alfred Schill. Se apaixonou por ele e tal, se entregou a ele, enfim, eles tiveram um relacionamento, ela ficou grávida dele. E aí então ela vai falar com ele que está grávida, que vai acontecer e tal, aquelas coisas naturais de uma gravidez na adolescência. E o Alfred Schill repudia a Clara, né? Diz que o filho não é dele, enfim, difama a Clara para a cidade inteira, e a Clara acaba sendo expulsa da cidade, grávida, com 17 anos de idade, como se fosse uma vagabunda, uma prostituta, enfim. E ela então acaba por se prostituir mesmo, né, para poder ganhar a vida, expulsa da cidade, renegada pela família, por todo mundo. Ela acaba se prostituindo e nessa vida de prostituição ela conhece um milionário, o Zahanassian, que se casa com ela, tira ela da prostituição, se casa com ela e quando morre deixa toda a fortuna dele para ela. E ela então se transforma numa grande milionária e só faz a fortuna que o marido deixou para ela crescer, e é uma extrema negociante e multiplica a fortuna do marido, se casa outras vezes, enfim. E ela então alimenta esse ressentimento e essa vingança, e quando ela se transforma realmente numa multimilionária, ela volta à cidade e então faz essa proposta. Voltamos à história. Então ela fala, eu dou 1 bilhão a Gülen, desde que Gülen me dê a cabeça de Alfred Schill. Obviamente a cidade recusa, que absurdo, não sei o quê, só que a peça vai tramando de maneira muito inteligente como as pessoas vão se deixando levar pelo discurso. Né? Como a morte e o assassinato de Alfred Schill passa de um absurdo sem tamanho para uma coisa naturalizada em virtude das possibilidades que as pessoas vão ter com o dinheiro que a Clara Zahanassian oferece para cada uma das famílias. Até que a própria família do Alfred Schill, ele se casa, esposa, filhos e tal, começa a renegá-lo e, bom, no final das contas, Alfred Schill morre assassinado pela cidade. A Clara doa 1 bilhão e vai embora, né? E a cidade fica bem, todo mundo fica bem, a cidade volta à prosperidade e Alfred Schill morreu. Bom, por que eu acho importante a gente refletir sobre essa história? Normalmente, a história da visita da velha senhora é vista como uma história de vingança, né? A vingança da Clara, tal, e de como o poder do dinheiro corrompe as pessoas que naturalizam a morte e o assassinato do Alfred Schill. Mas, obviamente, eu não estou negando isso, mas eu acho que tem algumas sutilezas na história que são muito interessantes. A primeira sutileza dela é que os únicos personagens que têm nome mesmo, são a Clara Zahanassian e o Alfred Schill. Então fica muito claro esse antagonismo entre os dois, né? Porque todos os outros personagens ou têm nomes como os ex-maridos da Clara, né? Que é Mob, Bob, o mordomo, enfim, que são pessoas que ela despreza, né? Ela, na viagem, a Gülen, ela até leva alguns ex-maridos a tiracolo, que viraram meio que capachos dela, né? Ou então os personagens têm como nome a sua função na cidade, né? O burgomestre, o chefe de polícia, enfim. Então, o pároco, né? Então são todos os personagens, e são inúmeros personagens, né? Para vocês terem uma ideia, quer ver? São, sei lá, mais de 30 personagens, só que os únicos personagens que carregam um nome são a Clara e o Alfred Schill. Então esse antagonismo entre os dois, uma mulher bem-sucedida que saiu escorraçada da cidade, então quem é Clara na cidade e quem é Clara fora da cidade.
Então, uma mulher vista sob a ótica do seu universo familiar e uma mulher no mundo, né? Dentro desse universo minúsculo, desse universo quase privado, né, da cidade de Gillen, que é uma cidade pequena, a Clara era uma adolescente, uma jovem desajuizada, uma vagabunda, enfim, que quis manchar, desculpem, que quis manchar a reputação de Alfred Schill e tudo mais. E no mundo, a Clara era uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que não esmoreceu, e uma mulher que tem poder. Então a desmistificação um pouco da figura feminina, daquela figura delicada, que não sei o quê, passiva, né? Para além da ideia de bondade e maldade, a Clara é maldosa porque ela quer a cabeça do Alfred Schill. Eu não entro nesse julgamento moral de bondade e maldade na minha análise. Eu acho que a gente tem aí uma questão de força, né? De mostrar uma força dessa mulher que soube sobreviver, soube dar a volta por cima, né? Que saiu no mundo e se transformou numa pessoa extremamente não autossuficiente, mas com uma autoestima muito forte, muito potente. Já o Alfred Schill, um homem que no começo da história foi quem saiu por cima da situação toda, né? Que, coitado, quis ter sua reputação manchada, sua reputação quase foi manchada, não sei o que, ajuda a escorraçar a Clara de Gillen, e no final das contas se transforma num homem medíocre, num homem que não tem força para nada, num coitado, né? Então esse contraponto entre os dois únicos personagens que têm nome, um homem e uma mulher, eu acho muito interessante na peça, né? Que desmistifica um pouco essa relação da mulher frágil e do homem potente, que é uma máxima da nossa sociedade patriarcal. E uma outra coisa que está embutida nessa ideia da corrupção, das pessoas pelo dinheiro e tal, é como a criação de narrativas, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa atualidade, como a criação de narrativas não respeita a realidade. Então, tanto no passado, quando a Clara foi escorraçada da cidade, houve toda uma criação falsa de narrativas que culminaram na expulsão dela da cidade, totalmente injusta, né, totalmente machista, totalmente, enfim, hipócrita, absurda. Como agora, então, ela acaba por manipular os discursos, né, vai manipulando, quer dizer, ela não manipula nada, ela simplesmente entrou com o poder do dinheiro. E é interessante ver como a própria cidade vai manipulando as narrativas ao ponto de o que era um absurdo quando ela faz a proposta de matarem o Alfred Schill em troca do dinheiro, vai se tornando natural, quer dizer, a naturalização, por exemplo, da morte através da criação de narrativas. Isso lembra a gente de alguma coisa que está acontecendo agora, né? No momento em que a gente só aumenta o número de mortes pela pandemia e a gente vai naturalizando esse número de mortes, né? Só para ter uma ideia, nós estamos aí com uma média diária de mortes de mais de 2.500 pessoas e é muito absurdo, porque assim, se a gente chegar hoje a uma média móvel de 1.000 pessoas diariamente, a gente vai comemorar. Mas como assim a gente vai comemorar? Quer dizer, as 1.000 mortes por dia, que foi o pico, né? As 1.500 mortes por dia, que foi o pico da primeira onda da pandemia no Brasil, já virou natural, já virou uma coisa que deve até a gente deseja até que seja alcançada. Então a naturalização da morte através de criação de narrativas, de como você consegue transformar
o imaginário de uma cidade inteira criando narrativas que a própria cidade vai criando no seu seio, né? Não é que a Clara vai lá e vai criando essas narrativas. A própria cidade vai distorcendo as narrativas e naturalizando os discursos. Então, quando a gente fala em corrupção pelo dinheiro e tudo mais, a gente precisa entender que essa corrupção ela tem determinadas sutilezas, né? Não são todas que são iguais, né? A gente tem que pegar cada uma das situações de corrupção, de discurso de ódio, essas coisas, e ir vendo as sutilezas que estão por trás de cada situação. E na situação da visita da velha senhora, o que está por trás é justamente isso, é como vai se naturalizando através de narrativas, através de um discurso, você vai naturalizando coisas, por exemplo, como a morte, como o assassinato de uma pessoa. E é o que acontece, no final das contas o Alfred Schill é assassinado pela cidade. A imprensa divulga da maneira mais festiva possível, enfim, mais naturalizada possível, e a vida volta ao normal, com a cidade próspera, a Clara vai embora e o Alfred Schill morre. Então eu acho que vale muito a pena, enfim, eu não vou conseguir falar de todas as sutilezas que tem no texto, mas é um texto que vale muito a pena ler e a gente ir captando essas sutilezas, essas que eu disse e outras que eu não disse, que existem no texto. Tá bom? É isso. A visita da velha senhora de Friedrich Dürrenmatt. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem, se inscreverem no canal, divulgarem o canal para as pessoas que vocês conhecem, ajudarem a gente aí a ampliar o nosso público. Visitarem nosso blog, nossas redes sociais e ajudarem a gente a fortalecer cada vez mais esse trabalho, porque toda ajuda é muito valiosa e muito importante para nós. Tá bom, gente? Até semana que vem. Tchau, tchau.